E aí, galerinha, tudo bem? Vamos lá? Pessoal, vimos poríferos e agora vamos trabalhar com quinidários, também chamados de selenterados. Estão lembrados? Quinidários ou selenterados. Bom, galera, é aqui que nós vamos trabalhar com quem? Água-viva, anêmona do mar, corais. De novo, esquece a apostila, esquece, olha para mim, correto? Estamos entrando na aula 2, tá? Na aula 2 da nossa apostila de zoologia, beleza? Você já viu porífero, agora nós vamos trabalhar com quinidários e a nossa próxima aula, que é a aula ao vivo, vai ser de plateumintos, tá joia? Pessoal, quando você fala em quinidários, eu estou falando da água-viva, o que mais chama atenção é o seguinte, quando você pega esse nome aqui, ó, olha lá, o nome quinidário. Professor, por que tem esse nome quinidário? Em homenagem a uma célula chamada de quinidoblasto. Quinidoblasto, ou também chamado de quinidócito, só escuta, tá? Quinidoblasto é uma célula de defesa. Os quinidários apresentam uma célula de defesas, tá? Que libera uma substância cáustica chamada de hipinotoxina, daqui a pouco eu vou falar, que queima a nossa pele, por exemplo. Correto? Então, quando eu falo em água-viva, sem ler, olha para mim, são animais que têm ectoderme e endoderme. Ecto e endo, então são animais diblásticos, lembra? Eles podem ser sésseis, fixos, como é o caso da anêmona do mar, ou eles podem ser livinatantes, como é o caso da água-viva, correto? São animais que podem ser monóicos, ou podem ser dioicos, hermafroditas ou não, correto? A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, pegando a tua apostila, vamos lá, todo mundo junto, características gerais, quinidários ou selenterados. São seres que possuem, eu quero que você, por gentileza, já grife isso, né? Células urticantes. E já põe o nome dessa célula. Essa célula chama-se quinidoblasto. Quinidoblasto. Aí, entre parênteses, um outro nome que você pode dar, ó, quinidócito. Correto? Quinidócito. Pode ser quinidócito ou pode ser quinidoblasto. Beleza? São animais diblásticos. Você sabe o que é um animal diblástico? É aquele que tem dois folhetos embrionários. Lembra? Nesse caso, eles têm tanto a ectoderme quanto a endoderme. Galera, o que eles não têm? Mesoderme, é isso aí. Se eles não têm mesoderme, então eles não são classificados quanto ao celoma. Lembra? Para ser classificado quanto ao celoma em acelomado, pseudocelomado e celomado, tem que ter mesoderme. Eles podem não ter simetria nenhuma, tá? Simetria nenhuma, absolutamente nenhuma, né? Assimétricos, ou seja, radiais. Se eu pegar essa imagem dessa água-viva que você está vendo aqui, né? Ela tem a cabeça bem redondinha, apesar que não saiu redondinha aqui, mas tudo bem. Então eu consigo traçar 2 planos de simetria, 3 planos de simetria, 4 planos de simetria. Galera, vários planos de simetria. Isso é simetria radial. E já vou adiantar logo para você, tá? A cabeça da água-viva, galera, tá? Só por curiosidade, ela chama-se umbrella. É isso mesmo, guarda-chuva. Tá vendo? Ó? Umbrella. Umbrella é o nome que você dá para a cabeça da água-viva. Exclusivamente aquáticos. Eu não disse exclusivamente marinhos, eu disse aquáticos. Quer dizer que encontra tanto em água salgada quanto em água doce, lembra? Dos saquícolas. Mas é claro que a maioria é marinha. Livre-natantes. A água-viva é livre-natante, ela nada, livremente. Ou podem ser sésseis. Professor, me dá um exemplo aí de livre-natante. Eu acabei de falar, água-viva. Exemplo de séssil, fácil, anêmona do mar, coral, tá? São todos animais sésseis. Podem viver em colônias ou podem viver sozinhos. Predadores, são todos predadores, tá? Grava isso. Vocês vão ver daqui a pouquinho que eles têm uma cavidade chamada cavidade gastrovascular, revestida pela gastroderme, onde a digestão inicia. Ele tem boca, é um animal que tem sistema digestório agora tem sistema digestório. Tá? Incompleto, ou seja, só tem boca, mas já tem sistema digestório. A digestão começa no tubo digestório, ela é extracelular e termina dentro da célula, intracelular. Então a digestão é extra e intracelular. Daqui a pouco você anota isso. Opa! São neuromiários. Palavra nova, né, galera? Você lembra, né? O porífero era aneuromiário. Não tinha sistema muscular nem sistema nervoso. A partir de agora, a galera é neuromiária. Ou seja, tem sistema nervoso, tem sistema muscular. Então põe lá para mim na apostila, ó. São neuromiários, ou seja, possui sistema nervoso e muscular. Nervoso e muscular. Tudo bem, gente? Tranquilos? Bom, aí nós temos a água-viva. Esses são os tentáculos da água-viva, né? Você não pode jamais colocar no tentáculo. Ai! Opa, desculpa, gente. Coloquei a mão no tentáculo aqui. Essa foi podre, hein? Mas deixa quieto. Olha aí. Gente, quando eu falo aqui em tentáculo, é que eu faço esse susto na sala de aula e muita gente assusta, mas deixa quieto. Olha aí. Aqui você tem o tentáculo. Cada tentáculo chega a ter mais ou menos, só para você ter uma ideia, mais ou menos 5.000 células urticantes cada tentáculo.
Pensa, 5.000 células de defesa chamada de quinidoblasto, que libera a substância chamada hipnotoxina. Daqui a pouco você vai anotar o nome dessa toxina. Tá? Aqui nós temos a água viva, também chamada de mãe d'água. Você já ouviu falar? Mãe d'água, correto? Olha a cabeça dela, ó, umbrella. Aqui nós temos tartarugas comendo água-vivas, né? Eu até coloquei um videozinho de uma tartaruga comendo uma no grupo de vocês. Olha que massa, né? É a coitada da água-viva, é claro. E como ele tem uma escama, né, um animal que tem uma escama queratinizada, ele não sente ser queimado por esses animais. Aqui nós temos anêmonas, que são animais sésseis, já a água-viva é livre natante, né? Anêmona do mar. Aqui nós temos coral. Alguns corais têm células extremamente, né, tóxicas, né, que queimam, alguns você quase não percebe, tá ok? Lembrando que colônia de corais você chama de recifes, né? A maior colônia de corais do mundo fica na Austrália, mais de 2.000 quilômetros de extensão. Porém, apesar de mais de 2.000 quilômetros, oh meu Deus do céu, mais de 2.000 quilômetros de extensão, né? Apenas 1.200 quilômetros estão ainda vivos. Olha que tenso isso, né? Um grande grupo já acabou, né, morrendo devido à elevação da temperatura global, efeito estufa. Desculpa, 1.400 quilômetros estão vivos, 1.400, certo? 600 quilômetros que acabaram morrendo. Aqui nós temos a caravela, tá? Que vocês vão ver daqui a pouquinho que é uma forma de pólipo. Aqui é a caravela portuguesa, é um animal perigoso, tá? Os tentáculos são perigosos. E aí as camadas celulares. Eu quero que você olhe para cá, isso aqui é um desenho bem legal que te dá noção do que eu estou falando. Ó. A água-viva externamente ela tem uma camada chamada epiderme. Aqui que eu estou pintando é a cavidade gastrovascular, é onde o alimento fica depositado para começar a digestão. Ele entra pela boca, tá vendo? E aqui, em azul, como vocês estão vendo, tem uma cavidade que reveste a cavidade gastrovascular, chamada de gastroderme. Agora olha lá, ó. Entre a epiderme e a gastroderme, existe uma camada gelatinosa. Vocês estão vendo aqui, né? Essa camada gelatinosa na cor amarela aqui a gente chama de mesogleia. Mesogleia é rica em tecido conjuntivo. Então olha para mim. Por fora, epiderme. No meio, mesogleia. A cavidade interna, cavidade gastrovascular. Ela é revestida por uma camada chamada gastroderme, correto? E já vou adiantar, ó, a epiderme vem da ectoderme, certinho? Da ectoderme, tá? Vamos anotar na apostila? A epiderme reveste o corpo, origem ectoderme. Ok, já coloquei ali. Gastroderme, essa camada azul, já vou adiantar também, ó. Ela vem do segundo folheto embrionário. Endoderme. Você viu, galera? Ela tem ecto e tem endo. Por isso que ela é chamada de diblástico. Né? São seres vivos diblásticos. Reveste a cavidade gastrovascular ou celêntero. Tá? A cavidade gastrovascular, essa cavidade que eu estou pintando aqui agora, estou pintando ela. Ó. Toda essa cavidade aqui você chama de cavidade gastrovascular ou celêntero. Vamos lá. Origem, endoderme. E a mesogleia, que é uma cavidade, né, uma camada, desculpa, gelatinosa localizada entre a epiderme e a gastroderme, que você está vendo na imagem de cor amarela. É constituída por tecido conjuntivo. É constituída de tecido conjuntivo. Pessoal, tudo bem até aí? Tá na boa? Tranquilo? Então você tem aqui por fora a epiderme, olha lá que massa, ó. Por dentro a gastroderme, eu estou pintando a gastroderme, ó. Agora eu estou pintando a cavidade gastrovascular, ó. Tudo aqui é a cavidade gastrovascular, ó. Tá vendo, ó? Certo? Que você também chama de celêntero. Essa é a cavidade gastrovascular, onde o alimento vai começar a ser digerido. Aqui é a boca, estes são os tentáculos, e o que eu estou pintando aqui agora, ó, que fica entre a epiderme e a gastroderme, qual é o nome, gente? Mesogleia. Certinho? Muito bem, então, vamos lá. Existem duas formas, tá, de quinidário. Ou é pólipo ou é medusa. Essa aqui você conhece. Essa aqui é medusa. As medusas geralmente são móveis. Ué, professor, tem medusa fixa? Tem. Você vai ver no final da aula que tem um grupo chamado Staurozoário, que é o grupo de medusas fixas. Essa medusa, a maioria, 99,99% das águas vivas, das mães d'água, das medusas, né, são móveis. Então vamos lá. Primeira forma, medusoide. Põe embaixo da palavra medusoide, tá? Maioria, livre natantes. Maioria, livre natantes. Maioria livre natantes. Certo? Aí, galera. Tá? É o desenho que eu coloquei ali, ó, a famosa água viva. Certinho? Maioria livre natantes. Aí chegamos na forma de pólipo. Geralmente céssio. Escreve isso.
Geralmente céssio, geralmente fixo. Existe uma espécie de pólipo aqui no rio Aquidauana, Rio Paraguai, que ele se locomove dando cambalhota. É muito interessante, por cambalhotamento. Olha que imagem linda de uma anêmona do mar aqui, ó, né? Tá vendo que bacaninha? Você sabe quem que adora, né? O peixe palhaço, lembra? Daqui a pouco eu vou falar da história dele com o peixe palhaço, que é para autocooperação. Pessoal, volta um pouquinho aí, ó, em cima da palavra formas, tá? Observação, a cabeça d'água viva, né, mãe d'água, denomina-se umbrella. Só grifa o nome, eu já tinha comentado isso com você. E agora chegamos nele, ó, o quinidoblasto. O quinidoblasto, certo? Jovem, quando ele já é adulto, né, você chama de quinidócito. Lembra da histologia? Blasto jovem, ócito adulto. Pessoal, o quinidoblasto é o seguinte, ela é uma célula que apresenta uma substância cáustica, tá? Quando você, o tentáculo, por exemplo, no água-viva encosta em você, ele apresenta o seguinte, ó, no tentáculo existem vários pelinhos, tá vendo? Ó? Você não vê essa célula, claro, ela é microscópica, mas o pelinho você vê. Você fala que o tentáculo é cheio de pelinho. Cada pelinho desse é um ciliozinho. E esse ciliozinho, ele está conectado com essa célula chamada quinidoblasto. Na verdade, é uma extensão dessa célula chamada quinidoblasto. E olha que interessante, ó. O quinidocílio, ele está em contato com isso aqui, ó. Isso aqui é um flagelinho. Você está vendo, ó? E esse flagelinho, ele fica dentro, tá, de uma cápsulazinha. Essa cápsula chama-se nematocisto, tá certo? A cápsula chama-se nematocisto. Então, essa célula, ela é uma célula, ela tem núcleo, ela tem mitocôndria, ela tem lisossomo, é uma célula. E ela tem um pelinho. Cada tentáculo tem mais ou menos 5.000 célulazinhas dessas, chamadas de quinidoblasto. Tudo bem? Você viu que o flagelo está todo enroladinho? Então significa que o quinidoblasto está carregado. Quando você encosta, né, o tentáculo encosta na sua pele, certo? Esse cílio ele é tão sensível que ele explode, né? Ele reage. Ele reage, ó, vai comigo, ó. Tá carregado, pou! Olha lá o que aconteceu, ó. Tá vendo aí, ó, sonoplastia, ó, carregado e pou! Ele carrega e dispara. Quando ele dispara, o chicote, olha lá, ó, flagelado, ele penetra a nossa pele, é interessante. Ele atinge a epiderme e a derme. E na derme ele lança substância cáustica que queima. E como está em contato muitas vezes com o músculo dá uma contração. Você tem a sensação que você acabou de ser o quê? De levar um choque elétrico. Olha como é tenso isso. Na verdade, você recebeu uma queimadura. Então, ó, quinidoblasto ou quinidócito, vai lá na apostila. É uma célula urticante de defesa. Escreve isso. Defesa que, ao ser tocada, libera o nematocisto. Aí, o nematocisto, tá? É toda essa região, tá? Aqui dentro, que eu estou pintando, tudo isso aqui é nematocisto, tá vendo? Ó? E aqui dentro tem um flagelinho carregado, tá? Como está desenhado na sua apostilinha. Beleza. Nematocisto é uma cápsula, ou organela que apresenta substâncias urticantes. Legal, escreve a palavra urticantes. Líquido tóxico, você pode chamar de actino, tá? Actino, estou escrevendo para você. Congestina, actinocongestina ou hipinotoxina, que é o nome que eu te falei ali atrás. Tem vestibular que dá o nome de actinocongestina. E já vou colocar, gente, é uma substância cáustica, significa que ela é alcalina, lembra? pH maior do que 7. Galera, beleza? Então tá aí, ó, actinogestina ou hipinotoxina, que é uma substância cáustica. Legal? É um quinidoblasto descarregado. Se for descarregado, significa o quê, pessoal? Né? Que ele queimou a vítima. Que pode ser você, pode ser um peixe, tá certo? Algumas imagens tensas que vocês estão vendo aqui. Aí tem aquela história, eu tava lá, fui queimado, né? Aí eu peguei e urinei em cima, né? Pra dar uma aliviada. Tem muitas pessoas que fazem isso mesmo, você já ouviu falar. O certo é o quê? Corre para um hospital, né? Eles vão fazer ali o atendimento, o pronto atendimento, tá bom? Algumas pessoas são diferentes das outras, vocês sabem muito bem disso, cada um reage de uma forma diferente. Tem pessoas que, dependendo da picada, ele vem a óbito mesmo. Tem outras que não, né? Ficam se contorcendo de dores, outros nem percebem, muitas vezes. Olha aqui, ó, é o caso dessa pessoa que infelizmente veio a falecer. Cada caso é cada caso. Depende também do tipo, né, de água-viva, da espécie. Eu vou te mostrar uma daqui a pouquinho, conhecida como vespa do mar, que é considerado o organismo mais letal da face da Terra. Pequenininho, em torno de 5 a 10 centímetros. Vocês vão ver que você não dá nada para ela. E é extremamente perigosa. Certo? Olha isso, gente. Olha só a queimadura aqui.
Bom, vamos lá. Aqui nós temos um peixe palhaço. Olha que imagem magnífica. Vocês estão vendo que imagem linda? E aqui uma anêmona do mar. Lembra da relação? O peixe palhaço, né? Você sabe que a anêmona ela vai queimar. O peixe palhaço ele nasce nessa região, né? Os ovos são colocados aqui e ele vai se adaptando nesse ambiente. No início ele vai se queimando até que ele forma uma camada, né, mucosa por fora, o peixe palhaço, e acaba não se queimando mais. É vantagem para quem? Para ele que está sendo protegido pela anêmona do mar, porque ninguém é louco de chegar ali. E ao mesmo tempo, o peixe palhaço quando se alimenta, resto de comida cai da boca do peixe palhaço e a anêmona come. Resumindo, um ajuda o outro. Como é que chama isso? Protocooperação. É um caso de protocooperação. É uma associação não obrigatória, mas ambos se beneficiam. E agora não, né, gente? Agora, pessoal, vamos falar de fisiologia, certo? Bom, vamos lá? É fácil, porque quinidário não tem muita... não é tão evoluído quanto o porífero, mas já apresenta algumas particularidades, certo? Dá uma olhada para esse pólipo, ó. Vocês estão vendo que massa essa imagem? Ele tem uma cavidade gastrovascular, lembra que eu falei que você dá um outro nome? Celêntero. E ele tem a boca, certo? Então a água-viva é a mesma situação. O tentáculo do pólipo da anêmona pega o animal que ele vai se alimentar, engole, né, pela boca, é feita a digestão na cavidade gastrovascular, certo? A cavidade gastrovascular, internamente, se você olhar, eu quero que você olhe aqui, ó, tá vendo? Ó? Existe uma camada de células internamente que está revestindo, tá vendo aqui? É isso aqui, ó. É a cavidade chamada de gastroderme. Olha só. E a gastroderme, pessoal, ela tem células flageladas. Ela captura, correto? Ela captura, aqui é interno, tá? Aqui é região interna. Aqui, ó, é a região externa. Na região externa é onde você vai encontrar ali, ó, o pelinho que queima, lembra? O quinidoblasto, tá certo? Então, externamente fica o quinoblasto. Internamente, existem células flageladas que capturam uma comida. Então, calma lá. A digestão começa a ser realizada na cavidade gastrovascular e termina dentro da célula, certo? Então, significa que a digestão começa na cavidade gastrovascular, então ela é extracelular, e termina dentro da célula com auxílio da organela chamada lisossomo. Então, ela é intracelular. Gente, é diferente da gente, tá? E é diferente da esponja. Na esponja ocorre totalmente dentro do coanócito. Lembra? Intracelular. E do amebócito, intracelular. Em nós, a digestão ocorre totalmente no tubo digestório. Então é extracelular. Agora, na água viva e no pólipo, a digestão começa no tubo digestório, termina dentro da célula. Então é extra e intracelular. Então vai lá, a digestão, incompleto. Professor, o que eu ponho incompleto? Vai na frente, abre um parênteses e põe lá. Somente boca. Somente boca. Extra e intracelular. Respiração pela pele. Gente, é fácil demais. Quinidário é muito fácil. Respiração pela pele, difusão cutânea. Sistema nervoso, difuso. A partir de agora, o sistema nervoso, sabe onde é que ele fica, gente? Na mesogleia. E ao longo do tentáculo. Professor, o que quer dizer difuso? Difuso, abre um parênteses e põe lá. Desorganizado. Só tem dois grupos de fílios que têm sistema nervoso difuso. Os quinidários e os equinodermos. Os equinodermos também têm sistema nervoso difuso, desorganizado. A circulação não tem. Porífero não tem, quinidário não tem, vocês vão ver que plateuminto não tem, vocês vão ver que nemateuminto não tem, tá? Quinidário não tem sistema circulatório. Sistema excretor também não tem, a excreção é direto pela pele. Direto pela pele. Eles excretam o que, galera? Amônia. E é bem interessante se a gente estiver caminhando na praia e encontrar uma água viva, né? Que está ali, né? Que foi levado pela onda do mar, morreu. Coloca o dedo na cabeça, não é no tentáculo. Né? Mesmo, lógico, quando ela estiver morta não vai reagir, mas vai que ela ainda está viva e você não sabe. Se você colocar a mão na cabecinha dela, na umbrella, e colocar o dedo bem devagarzinho, você vai ver que é gelatinoso. Coloca no teu nariz, né, o teu dedo e sente o cheiro. Você vai sentir o cheiro de xixi. Na verdade, esse xixi é amônia. Ela excreta diretamente pela pele. Amônia. Esqueleto não tem, água-viva não tem, anêmona não tem, mas toma cuidado. Existe quinidário que tem esqueleto, e esse quinidário você sabe quem que é? Corais, que formam os recifes de corais, certo? É um exoesqueleto de calcário. Então vamos lá, ó. Exoesqueleto calcário em corais. Água-viva não tem esqueleto, anêmona não tem esqueleto. Certo? Reprodução. Então vamos lá para a reprodução. Assexuada, essa é a primeira, gente. Essa aqui é a mais comum, tá? Esse aqui é um pólipo, você está vendo que é um pólipo. Ele forma brotos, lembra? Brotinho,
que se destaca formando indivíduos geneticamente iguais. Então você vai colocar assexuada por brotamento ou, né, a brotamento entre parênteses, gemulação. Faz isso que eu estou falando. Assexuada, 2 pontos. Brotamento, 2 pontos, gemulação. Aí você coloca assim, ó. Ou, professor, tem outro tipo de reprodução assexuada? Tem. Estrobilização. Você tem aqui um pólipo que vai se reproduzindo por mitose, originando vários pólipos um sobre o outro. Aí esse pólipo se destaca, originando águas vivas, que são todas geneticamente iguais. As águas vivas foram formadas de pólipos, correto? Por um processo assexuado chamado estrobilização. Então você vai colocar assim para mim na assexuada, por gentileza. Assexuada, brotamento, também chamado de gemulação, ou estrobilização. Beleza? A reprodução pode ser sexuada, que é a forma menos comum. Você pode até colocar isso na frente, menos comum. Você tem aqui um pólipo macho que libera os espermatozoides e fecunda pólipo fêmea. E quando ele fecunda, forma um pequeno indivíduo, tá vendo? Olha lá, que se destaca. Então o organismo A é diferente do organismo B. Por quê, professor? Porque teve fecundação. Isso é reprodução o quê, galera? Sexuada. Agora você pode juntar os dois, a assexuada e a sexuada também. Gente, metagênese, tá? Eu coloquei lá embaixo, ó, podem apresentar metagênese, também chamado de alternância de geração. Você sabe que planta faz isso, né? Gimnosperma, briófita, pteridófita, angiosperma, também fazem isso. Só que vamos olhar aqui para o animal. Você tem aqui um pólipo, tá vendo aqui? Você tem aqui um pólipo. Ele vai formando vários pólipos um sobre o outro, você lembra? E aí, galera, ele se reproduz. E aí ele libera uma éfira. Professor, o que é uma éfira? Uma éfira é uma medusa jovem. É uma água-viva jovenzinha. Beleza, essa medusa jovem, ela pode ser masculina, certo? E encontrar uma outra medusa feminina. Agora, olha lá. Como eu tenho o pólipo, né? O pólipo se reproduziu assexuadamente e formou uma medusa macho, por exemplo, ela encontrou uma medusa fêmea. Aí o espermatozoide penetrou, né, na medusa fêmea, fecundou o óvulo e saiu um zigoto. Aí o zigoto foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, até chegar numa larva chamada plânula. Como nós tivemos a formação de um zigoto, tá vendo ali? Certo? Significa o quê, pessoal? Que esse zigoto formado foi através de espermatozoide e óvulo. Então a reprodução foi o quê? Sexuada. E aí a plânula caiu no chão, certo? Dando origem a um novo pólipo. Olha que interessante, ó. O pólipo assexuadamente forma medusas. E as medusas sexuadamente formam pólipo. Então aqui eu tenho reprodução assexuada e sexuada no mesmo ciclo. Isso é chamado de metagênese ou alternância de geração. Tá na boa, pessoal? Eu quero que você grifa isso, tá bom? E aí, para encerrar nossa aula, classes, aqui Nidara é bem rápido, né? Você viu o tanto de classes que nós temos aí, galera? Hidrozoa, Sifozoa, Antozoa, Staurozoa, Cubozoa. Você vai ter que saber sobre cada um deles, não tem jeito. A primeira é Hidrozoa. Essa é fácil. Pólipos, 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 pólipos. Aqui é onde entram os pólipos, correto? Beleza? Olha lá, ó. Hidrozoa e hidrozoário. Pode ser marinho ou pode ser de água doce, do saquícola. Pólipos predominantemente. Pólipos predominantemente. Agora, você vai colocar o seguinte para mim, tá? Você vai colocar um exemplo famoso, que é a hidra, tá? Você pode colocar para mim aí, ó, hidra. Essa imagem aqui é a imagem de uma hidra. Aí, ó, hidra, hidra. Existe uma hidra famosa aqui no Rio Paraguai, Rio Aquidauana, correto? Chamado de obélia, tá? Isso aqui é hidra, essa é obélia. Isso aqui é um pólipo, né, chamado de obélia. É uma espécie de hidra, tá? Obélia. Tá certo? Obélia. Que é essa imagem do meio. Essa imagem do meio. Você tem a primeira uma caravela, imagem do meio, terceira imagem é uma caravela. Essa obélia é um pólipo. Certo? É um pólipo. Agora, gente, existem o conjunto de pólipos, lembra? O conjunto de pólipos forma as caravelas. Isso aqui, galera, é uma colúnia. Eu já te dei essa aula aqui de aula de ecologia. Um grupo de pólipos se associa, um responsável pela digestão, outro pela locomoção, outro pela defesa, outro pela captura de alimentos. Você pode ver na imagem da tua apostila, que é a terceira imagem, ó, tem uma caravela flutuando, como você está vendo aqui, capturando um peixe pelo tentáculo, tá vendo lá?
Isso também é pólipo. Então o exemplo que você vai colocar são hidras, certo? E caravelas. Gente, caravela é um animal perigoso. Essa imagem aqui é uma caravela portuguesa. Isso aqui é uma notícia que eu tirei do UOL, tá? Há 3 anos atrás. Essa notícia deve constar ainda lá no site do UOL, mas eu vou ler para você. Ó. Uma menina de 7 anos morreu no domingo, vítima de uma caravela gigante no estado de Queensland, leste da Austrália. O mesmo onde uma banhista de 21 anos foi morta no sábado no ataque de tubarão. O negócio é tenso lá. Os pais da menina a viram sair precipitadamente da água antes de desmaiar na praia de Umagico, na península de Cape York. A equipe médica tentou reanimá-la, mas a criança chegou morta ao hospital. Ela tinha o tórax e as pernas cheios de marcas, o que deu a entender que havia sido picada por uma caravela gigante, afirmou uma porta-voz da polícia. Esse tipo de pólipo possui dezenas de tentáculos de até 3 metros de comprimento, de até 5.000 células urticantes. Pensa, gente, 5.000 quinidoblastos. Em geral, sua picada é mortal. Caravela, hein? Não se confunda. Hidrozoa. Não é água-viva, hein? Agora chegamos nas águas-vivas. Isifozoas, que entram no grupo das água-vivas gigantes. Isso aqui não é montagem não, viu, gente? Isso aqui é real. Inclusive esse animal aqui, essa água-viva gigante, essa medusa gigante, tá? Sabe qual é o nome dela? Juba de leão. É isso mesmo que você ouviu. Juba de leão, tá? Olha aqui, ó. Juba de leão, uma juba de leão caída na praia, morta, né? Então, ó, Isifozoas e fusoários. Medusas grandes e predominantes. A maioria de sexo separado, dioicas, sexo separado. Aí você coloca para mim aí, ó, medusas, tá? Coloca aí medusas. Juba de leão. Um outro exemplo, eu até não peguei a imagem, mas você pode colocar aí, ó, tá? Que é uma outra espécie de medusa gigante chamada de Cassiopeias, tá bom? Coloca para mim aí, ó. Cuidado, hein? Essa imagem aqui é uma juba de leão, tá? Juba de leão, juba de leão, juba de leão. Tá? Eu acabei não colocando a imagem, mas depois você procura na internet Cassiopeia. Cassiopeia é uma espécie de medusa gigante. E é interessante, gente. Quanto menor é a medusa, mais concentrado é a hipnotoxina, a substância cáustica. Mais perigosa ela é. Cuidado, hein? Tá? E aí chegamos à antozoa. Antozoa não é pólipos predominantes, é pólipos exclusivamente. Aqui só vai entrar anêmona e coral. Anêmona e coral. Ponto final. Anêmona e coral. Então, gente, antozoa, antozoários. Pólipos exclusivamente. Isolados, que são as anêmonas, ou coloniais, que são os corais. Então, já coloquei os exemplos para você. Anêmonas, corais. Aí, galera, isso aqui é uma anêmona. Aqui também é uma outra anêmona, um peixinho palhaço na boa ali. Tá? E aqui é um coral. Olha aqui, gente, que imagem linda. Isso aqui é o coral cérebro, que está sendo hoje afetado no litoral da Bahia por uma praga, né, chamada de praga branca, né, que é causada por um grupo de bactérias, que eu já vou falar daqui a pouco para vocês, tá certo? Olha que linda essa imagem. Isso é um coral cérebro, ok? Lembrando que a colônia de corais chama-se recifes, tá? Sabe um outro grupo que você podia colocar aí também? Deixa eu pegar um espaço aqui. Você colocou anêmonas, você colocou corais, né? Coloca também as gorgônias, tá? Vou escrever o nome para você aqui, ó. Gorgônias. Tá certo? Gorgônias, que são parecidos com algumas espécies de anêmonas e corais. Gorgônias. Tá joia? 3 exemplos. Antozoa. Não é predominantemente antozoa, viu? É exclusivamente. Agora chegamos nela. Cubozoa. Cubozoa é o grupo de quinidários letais, pequeninos, que tem a cabeça, né, em forma de cubo. A umbrella em forma de cubo. Extremamente perigosas. É aqui que entra a vespa do mar. Medusas com umbrella, que é a cabeça, de aspecto cúbico, causam queimaduras sérias na pele. Você vai colocar como exemplo cubomedusas. É isso mesmo que você está ouvindo. Cubomedusas. Cubomedusas. Aí você vai abrir um parênteses e vai colocar para mim assim, ó, exemplo, vespa do mar. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu vou te contar a história da vespa do mar. Tá? Ó, essa aqui é uma cubomedusa. Você pode ver que a umbrella ela é pequenininha, né? A forma dela é forma cúbica. Nascida para matar, a vespa do mar é o ser vivo mais letal que se conhece. Né? O toque desse animal produz dor súbita tão intensa que pode fazer com que a vítima se afogue. De outubro a maio, ninguém se atreve a dar um mergulho nas praias de Queensland, no nordeste da Austrália. E não é porque o mar esteja frio demais, e sim porque as cubomedusa, olha, a Chilonex fleckley, também conhecida como vespas do mar, se aproximam da costa para sua reprodução.
Aí o jornalista Bill Bryson a descreve como uma mancha transparente em forma de cubo. Essa criatura tem entre 10 e 20 centímetros de comprimento, é o ser vivo mais letal da Terra. Seus tentáculos com cerca de 1 metro, pensa gente, 10 a 20 centímetros e 1 metro de tentáculo. Tem milhares de quinidoblastos, células urticantes com filamento em forma de arpão, que é o nematocisto, que ao serem disparados injetam um potente veneno, lembra? Hipnotoxina ou actinocongestina, que é tóxica para os nervos, coração e células de outros animais. Uma carga mortífera que liquidaria equivalente a um cômodo cheio de gente. Pensa, gente, segundo Bryson. O mais leve toque produz uma dor súbita e indescritível, tão intensa que pode causar um choque e fazer com que a vítima se afogue, caso não morra antes de parada respiratória ou colapso cardiovascular. Rapaz, deu até medo, hein? Olha ela aí, galera. Essa é a vespa do mar. Tá? Não coloca nem o dedo na tela, hein, galera? Beleza? Vamos lá. E aí, Staurozoa, para encerrar, é um grupo novo, tá? É o grupo de medusas fixas. Medusas fixas. Vivem presas no fundo do mar. Menores que 5 centímetros, marinhos, apenas fase de medusa. São fixas. Tá? O exemplo que você vai colocar, ela pertence ao grupo Staurozoário, é esse exemplo que está ali, ó. Staurozoa. Tá? Coloca lá para mim, Staurozoa. O exemplo é esse mesmo. Staurozoa é o nome dessa água-viva fixa. Curiosidade, praga branca. Praga branca é uma doença que está matando os corais cérebros, principalmente no litoral da Bahia. Ela é causada por uma bactéria. E essa bactéria, gente, quando aumenta a temperatura global, o efeito estufa, e a poluição também é um dos agravantes, aumenta a população de bactérias. E ela está provocando a morte dos corais, né? E removendo a cor das mesmas significa que a mesma está morrendo. Isso é conhecido como praga branca. Já caiu em vários vestibulares, inclusive do Enem. Olha lá, ó. Vira a tua apostila? A doença provocada por bactérias ataca os corais cérebro, espécie que é a principal responsável pela estrutura rígida dos recifes. De acordo com um estudo desenvolvido pela Universidade Estadual de Paraíba, existe a possibilidade de que todos os recifes da região sejam atingidos de forma irreparável até 2050. Os fatores que desencadeariam a praga branca seriam elevação da temperatura global e a poluição do oceano. Aí uma observação, né? Cuidado, hein? Isso aqui é coral cérebro. O que é uma rocha coralina? Lembra? Acúmulo de restos de esqueletos calcários formando uma estrutura única. Então existe, por exemplo, animais que já morreram de corais, certo? E aí o esqueleto deles ficaram, porque eles têm exoesqueleto calcário, eles estão mortos, certo? E devido à mortalidade dos mesmos, eles são muito pressos, porque eles crescem em colônias e formam uma estrutura única, uma rocha de corais mortos, rocha coralina. E aí, galera, um outro filo que eu faço questão de colocar, ó, eu não estou mais no filo quinidário, é o filo de Quitenófera. O filo Quitenófera é o filo das carambolas do mar. Cuidado que parece água-viva, mas não é. É um outro filo, tá? Lê lá comigo. Filo Quitenófera. São conhecidos como carambolas do mar ou águas-vivas de pente. É um filo de animais, escreve para mim, marinhos. A maioria é planctônica. Sabe o que é planctônica, né? São levadas, né, pelo ambiente, são passivos. Alguns bentônicos, bioluminescentes, brilham, né, luz fria, que apresentam como característica distintiva a presença de pentes formados por grupos de cílios que utilizam para nadar. Aí, galera, ele está falando disso aqui, ó, são vários pelinhos, cílios, tá certo? São vários, né? Você pode ver que ele apresentam vários. Beleza, são bioluminescentes. Eles não queimam, viu? Eles não têm quinidoblastos. Variam de 1 milímetro a 1,5 metro, são semelhantes às medusas pela sua morfologia globosa. Presença de uma mesogleia gelatinosa. Eles têm a camada gelatinosa, mesogleia. Como eles não queimam, eles não têm quinidoblastos, eles não são quinidários. Tá joia? Eles não são quinidários, não têm quinidoblastos. São carnívoros, tá, galera? É bom você colocar que eles são carnívoros. Não tem quinidoblasto. Filoquitenófila. Carambola do mar ou águas-vivas de pente. E aí, como é de praxe, exercício de vestibulares, primeira questão do vestibular, vem comigo. A metagênese alternando de geração é uma estratégia do ciclo de vida das classes Hydrozoa e Scyphozoa. Cuidado, hein? Hidro é pólipo predominante e Scyphozoa é medusa gigante. Esse tipo de ciclo envolve uma fase de reprodução assexuada que não inclui recombinação genética, é verdade, e outra sexuada, quando há recombinação genética. Para os quinidários, a alternância de geração é diferente da observada entre plantas e algas multicelulares, uma vez que nos quinidários ambas as gerações são diploides. Ok. Assinale apenas a alternativa que apresenta informações corretas acerca de metagênese dos quinidários e das características de Hydrozoa e Scyphozoa.
No ciclo de vida do hidro, pólipo, a medusa é a forma predominante. O pólipo é a forma predominante. No ciclo de vida do hidro, o pólipo é a forma predominante, tá certo? E a sua medusa jovem, o pólipo não tem medusa. Pólipo não tem medusa. No ciclo de vida do Escifozoa, a medusa é a forma predominante, tá certo? E a sua medusa jovem chama-se Éfira. É isso aí. Letra C. Lembra lá atrás? Medusa jovem chama-se Éfira. A estrobilização é a reprodução assexuada mais frequente nos quinidários. E a larva plânula é exclusiva de hidrozoa. Gente, larva plânula. Larva plânula é a larva da água viva. Anota em qualquer lugar do seu caderno. A larva da água viva chama-se plânula. A larva da esponja é anfiblástula e a larva da água viva é plânula. Certinho? Joia? E outra, hidrozoa é pólipo, água viva é Escifozoa. A estrobilização é a reprodução assexuada mais frequente nos hidro e a larva plânula é ciliada. Cuidado, hidrozoa não tem larva. Larva é da água viva, Escifozoa. 2. Apostila. Um dos principais problemas atuais relacionados à perda de biodiversidade são as espécies invasoras. Um caso muito conhecido no litoral brasileiro é o coral-sol, ok? Que vem causando vários sérios impactos ecológicos, econômicos e sociais. Sobre o coral-sol, é correto afirmar ao filo... Vamos lá, coral, hein, gente? Qual que é o filo do coral, hein? Vamos lá. Porífero? Não. Equinodermo? Não. Porífero? Não. Quinidário, do qual fazem parte as anêmonas e águas vivas. Ok. Vamos lá? Ele está falando do coral, certo? Quinidários, do qual também fazem parte as anêmonas e as águas vivas. Letra B. Professor, letra D, vamos lá. Quinidário, sendo animais sésseis. Filtradores, eles não são filtradores. Filtradores são poríferos. B. Questão Enem 3. Os corais que formam o Banco dos Abrolhos na Bahia podem estar extintos até 2050, devido à epidemia. Por exemplo, os corais cérebro já tiveram cerca de 10% de sua população afetada pela praga branca. Praga branca. A mais prevalente das 6 doenças identificadas em abrolhos, causada provavelmente por uma bactéria. O cientista atribui a proliferação das patologias ao aquecimento global e à poluição marinha. O aquecimento global reduziria a imunidade dos corais ou estimularia os patógenos causadores desses males, trazendo novos agentes infecciosos. Pessoal, desculpa, tá rindo aí que estão sacaneando eu aqui atrás. Aqui. Sacanagem. A fim de combater a praga branca, a medida mais apropriada, segura e de efeito mais duradouro seria... O que você pode fazer, gente, para combater a praga branca? Aplicar antibiótico nas águas litorâneas de abrolho. É isso aí, vai numa farmácia, come bastante antibiótico, litros e litros e litros, e joga bastante amoxicilina no mar. Olha que massa, gente. Quem marcou essa, disfarce e apaga. Vamos lá. Tem que olhar aqui, galera, para ver se o povo não está sacaneando. Substituir os aterros sanitários por centro de reciclagem de lixo. Tem nada a ver, né, galera? Introduzir nas águas de abrolho espécies que se alimentam da bactéria causadora da doença. Também você não vai fazer isso, né? Não é prudente, porque você vai provocar um desequilíbrio ambiental grave. Aumentar mundialmente o uso de transportes coletivos e diminuir a queima de derivados do petróleo. Pessoal, muita gente não marcaria essa, mas essa é a resposta certa. A resposta certa é a letra D de dado, correto? Na letra D de dado, você fala, professor, mas o que tem a ver isso? Eu vou aumentar o uso de transporte coletivo. Pessoal, você vai parar de andar no seu carro. Se todo mundo parasse, lógico, isso aí, né, gente, a gente sabe que não vai acontecer, mas imagine que todo mundo parou de andar de carro e começou a andar de transporte coletivo. Se todo mundo parasse de andar de carro, em nível mundial, significaria o quê? Que você ia poluir menos. Se você ia liberar menos CO2 com o teu carro na atmosfera, o efeito estufa ia minimizar. Lembra que ele falou que o aquecimento global está agravando? O aquecimento global está estimulando para que as bactérias se reproduzam. Então, se todo mundo começar a andar de transporte coletivo, vai diminuir a queima de derivado de petróleo. Diminuir o efeito estufa, né, o agravamento do efeito estufa, consequentemente as bactérias não se reproduziriam tanto. E aí você estaria ajudando os corais cérebro, né, a não terem o problema com a praga branca. Criar uma lei que proteja os corais impedindo que mergulhadores e turistas se aproximem dele. Não tem nada a ver com os turistas, né, gente? Letra D de dado. Pessoal, fechamos aí quinidários ocelenterados, mais uma aula. E aí eu peço para você agora seguir certinho, porífero, quinidário, né? Vamos para a próxima aula ao vivo, que é plateamento. Grande abraço para vocês. Tchau.